Sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre o livro Rápido e Devagar, dessa vez no capítulo 21, que tem como título Intuições versus Fórmulas. É isso mesmo, dessa vez a gente vai falar um pouquinho sobre o comparativo entre qual o peso tem a intuição de um especialista e qual o peso que tem entre você usar fórmulas ou algoritmos para poder tomar decisões ou interpretar cenários. Acho que nesse capítulo a gente sai com mais perguntas do que respostas. É um capítulo que me prendeu bastante em vários aspectos. E ele traz exatamente não exatamente a dúvida. Eu fiquei na dúvida, mas ele traz uma afirmação dizendo que a precisão de pensamento ou definição de alguns especialistas, ou de especialistas de uma forma geral, quando comparada a fórmulas matemáticas, tendem a ser ou equiparadas ou inferiores às fórmulas, ou seja, os algoritmos, as fórmulas minimamente se equiparam ou superam as probabilidades de acerto, as alternativas, que foram apresentadas aqui em vários estudos. Então, as fórmulas superam o desempenho do raciocínio dos especialistas e conseguem trazer mais assertividade do que aquelas pessoas que tiveram aí muitos anos de estudo. Isso pode provavelmente gerar uma certa polêmica, porque a gente pensa, eu vou confiar mais então numa fórmula matemática do que num especialista com muitos anos de estudo, sendo que hoje a gente vê algumas redes sociais que usam desses algoritmos e às vezes erram feio na simples sugestão de um conteúdo que a gente quer acompanhar. Mas por que isso acontece? São vários estudos de muitos anos que mostram essa diferença de resolutividade, de assertividade. E a fórmula tende a superar em dois motivos principais. O primeiro dele é que os especialistas, eles tendem vamos dizer, tentar pensar muito fora da caixa. A gente tende a colocar a situação de forma mais complexa, enquanto as fórmulas matemáticas, os algoritmos, se baseiam em parâmetros muito mais simples. Isso faz parte do nosso sistema lógico de pensamento, da nossa forma de interpretar as coisas, deixar tudo mais elaborado. Eu já abordei isso em outros vídeos, quando a gente fala sobre alguns casos, alguns estudos, onde quanto mais informações eu coloco a respeito de uma situação, menos provável ela tende a acontecer. Enquanto uma coisa mais simples, mais genérica, tem uma chance maior de acerto, porque você colocou um grupo maior, amplitude maior aí no seu estudo. Então o primeiro ponto é esse, é a questão dos especialistas às vezes tentarem pensar muito fora da caixa e por conta disso deixarem a situação muito mais complexa, e quanto mais complexa, mais difícil ela acontecer. E uma outra questão, o segundo ponto importante é que o ser humano, seja especialista ou não, ele tem uma inconsistência muito grande para fazer julgamentos complexos. E essa inconsistência, ela vem de várias formas, mas nós costumamos avaliar uma mesma situação complexa, quando apresentada para a gente em mais de um momento, de formas diferentes. Então ele traz aqui, nesse capítulo, estudos que mostram que, por exemplo, radiologistas, quando vão analisar um raio-x, eles dão um diagnóstico ou dizem que tem alguma alteração em uma situação, e quando apresentado novamente o mesmo raio-x para eles, num outro contexto, ou seja, no outro dia, a mesma imagem, em 20% dos casos, eles mudaram a opinião. Então isso mostra que mesmo um especialista que tem um olhar crítico e refinado, ele vai muitas vezes olhar de forma diferente para a mesma situação, porque isso não é a situação em si, é como ele está pensando naquele momento, as influências dele naquele momento. Então essa complexidade, ela traz uma inconsistência que é típica. E esse estudo mostrou isso não só para os radiologistas, mas para auditores que queriam verificar a confiabilidade de auditorias internas, por exemplo. Teve uma variação muito parecida. Para psicólogos que fazem estudos ou pesquisas de comportamento ou de análise aí de pessoas, também traz uma complexidade e uma variação parecida. Então, independente da função ou de onde esses especialistas atuem, essa inconsistência ela é típica no ser humano. Tá? E por que isso acontece? Como eu comentei antes,
Às vezes, elementos muito sutis, eles vão trazer para a gente uma mudança de comportamento, uma mudança de humor, uma mudança de sentimentos que podem influenciar nos nossos julgamentos. Então, às vezes, um dia mais ensolarado, ele te traz uma sensação de conforto, de ficar mais otimista do que um dia mais nublado, um dia de chuva. Isso sim pode afetar o seu julgamento, dependendo do que você estiver fazendo. Já relatei também em outros vídeos sobre a decisão de juízes que estavam julgando condicionais. Esses juízes, se o julgamento da condicional de um acusado, ele se aproximava das refeições, ou seja, o juiz estava com mais fome, ele tinha uma tendência de negar mais as condicionais. E ele tinha uma tendência também de aprovar mais, de liberar mais condicionais logo após suas refeições. Então, esses elementos acabam trazendo para a gente muitas variações, muita instabilidade. E as fórmulas matemáticas não sofrem com esse tipo de instabilidade que o ser humano traz. Mas aí você pode perguntar, tá, mas qual é então, o que eu vou confiar mais? Numa coisa que é muito mais certa, não talvez muito mais, mas minimamente igual, que não sofre tantas variações, ou em alguém que tem a capacidade de interpretar e julgar conceitos e contextos que às vezes não são tão nítidos ou tão claros? Eu acho que depende. Eu estava refletindo e eu acredito que a gente vai preferir aquilo que nos favorece. Então, se aquela decisão ela vem ao meu favor, lembra do efeito Halo? A tendência é que eu comece a pensar mais positivamente sobre aquilo. E se eu tenho uma decisão que é contra o que eu gostaria, a tendência é que eu já não tenha tanta confiabilidade ou não goste tanto desse cenário. Um exemplo interessante que ele traz no livro é uma comparação sobre o julgamento de um especialista ou uma fórmula matemática quando, por exemplo, a gente analisa a estabilidade de um relacionamento conjugal. Entre homem e mulher, homem, mulher, o que seja. Mas ele sugere uma fórmula simples, que é a frequência da atividade sexual, ou seja, quantas vezes esse casal tem relações sexuais durante um período, menos a frequência das brigas desse casal. Então, se você subtrai do número de relações sexuais que tem, o número de brigas, todo mundo quer, para ter um bom relacionamento, que esse número fique positivo, ou seja, que o número de relações sexuais seja superior ao número de brigas. Porque se isso for o contrário, se você tiver mais brigas do que relações sexuais, ele sugere que o relacionamento ele não está um bom relacionamento e que ele não é um relacionamento estável. Então, qual é a melhor variação? Eu analisar isso por uma simples fórmula matemática que faz um sentido e tende a acertar aí uma boa parte das vezes, ou eu ter um especialista, um psicólogo, um terapeuta de casal que analisa os outros motivos. Claro que isso pode ser muito simplista, eu colocar essa informação baseado somente em brigas e questões de relacionamento sexual, mas não dá para deixar da gente pensar que faz sentido a gente ter uma fórmula que diz com apenas duas variáveis que isso é um medidor aceitável. Claro que tem casais que não usam, talvez mais idosos, ou casais que não têm mais atividade sexual tão ativa, que não é esse o principal critério. Mas, reforço, a gente não está falando aqui de acerto em 100% das vezes. Mas da mesma forma que eu tenho a probabilidade de errar enquanto um especialista, a fórmula matemática também pode errar. Só que quando eu comparo as duas coisas, eu tenho uma tendência das fórmulas acertarem mais vezes num universo maior de situações do que o especialista. Pelo menos é isso que ele afirma ali no capítulo. E existe também, para deixar um pouco mais palpável isso, algumas situações que são, vamos dizer, inegáveis. Quando a gente fala do ambiente da saúde, quando eu falo de hospital, quando eu falo de avaliações, essas fórmulas matemáticas elas já assumiram um lugar muito significativo nesse ambiente da saúde para gerar segurança para os pacientes. Por exemplo, há não sei quantos anos atrás, mas ele até traz no livro, de uma médica, a doutora Apgar, que foi questionada sobre como ela avaliava os recém-nascidos. E para ela disse, é muito simples. E ela apresentou 5 variáveis que eram avaliadas, que seriam o batimento cardíaco do recém-nascido nas 24 primeiras horas, a frequência respiratória, o reflexo desse paciente, o tônus muscular
e a cor desse paciente. Cor no sentido de estar cianótico, que é mais arroxeado, ou não, né, com uma cor mais natural, não é cor de pele branco, negro, pardo, não é isso. Então ela colocou esses 5 elementos e começou a dar 3 possíveis notas para cada um desses elementos. E quando ela fazia essas contas, né, essas notas eram de 0, 1 ou 2, se esse recém-nascido ele tinha uma nota superior a 8, por exemplo, quer dizer que ele tinha um Apgar, uma escala Apgar acima de 8, ele provavelmente era um bebê, um recém-nascido saudável, né, rosado, com uma boa respiração, com bom peso e assim por diante. Se esse bebê ele tinha uma nota abaixo de 4, muito provavelmente ele estaria cianótico, que é com pouca respiração e por isso aquela aparência mais arroxeada, e ele não era um bebê com tanta saúde quanto se esperava para aquele momento. Então, colocar essas fórmulas matemáticas, esses algoritmos, eles deixaram o ambiente hospitalar, por exemplo, muito mais seguro do que depender de uma avaliação de médicos que poderiam usar critérios diferentes. Alguns poderiam olhar para o bebê e achar que ele estava bem, outros olhar para o mesmo bebê e achar que ele não estava tão bem. Então, essa classificação, essa metodologia ajudou a salvar milhões de vidas, talvez até hoje, e ainda vão salvar muitas mais, porque um algoritmo, uma conta, uma fórmula relativamente simples, começou a dar mais parâmetros e começou a fazer as pessoas olharem de uma forma muito semelhante para aquela mesma situação. E quando acontece esse julgamento entre o acerto e o erro de homem e máquina, o que a gente precisa considerar? Toda vez que eu tenho essa disputa homem versus máquina, a tendência é que a gente fique do lado do ser humano. A tendência é que a gente comece a valorizar, não, eu confio mais no humano do que na máquina. Essa máquina pode errar a qualquer momento, mas o ser humano também pode errar a qualquer momento. Então, uma reflexão, um questionamento que ele traz é, o que seria mais ético? Ou o que seria antiético? Se eu tenho duas possibilidades, e entregar, quando a gente fala ainda mais em questões de saúde, de diagnósticos, entregar aquela certeza ou confiar mais naquilo que tem uma chance menor de errar, que são as fórmulas matemáticas, ou entregar na mão de um especialista que tem mais chance de errar pelos estudos que foram apresentados. Existe até uma discussão que pode ser levantada sobre o que é ético, nesse caso, o que não é. Eu, sinceramente, não sei qual a resposta, não sei o que eu escolheria. Eu ainda fico no tradicional ao lado do ser humano, porque não sei quem configurou aquela máquina, como foi, mas estudos mostram que são muito mais confiáveis do que a visão do especialista. E para fechar esse vídeo, eu convido você a fazer um outro pensamento, que seria o seguinte: pensa hoje nesses carros autônomos, um Tesla da vida que dirige sozinho, que não precisa de motorista. Qual é a tendência das pessoas a confiar ou não? Você, por exemplo, entraria num carro que dirige sozinho? Hoje nós já temos táxis que dirigem sem motoristas, tanto fora do Brasil quanto já temos em algumas cidades brasileiras também. Você pegaria tranquilamente um táxi, um Uber, que não tem um motorista, que chega na porta da sua casa sem ninguém para dirigir? Entraria confiante nesse carro para poder ir até o seu destino ou não? Eu conheço muitas pessoas que não entrariam, que diriam que não é confiável, não vou entrar num carro que dirige sozinho, porque vai bater, não está vendo, e assim por diante. Porém, se a gente for olhar estatisticamente, existem muito mais acidentes de carros dirigidos por seres humanos do que acidentes de Tesla. Claro que numa proporção, porque a gente tem muito mais motoristas, muitos carros que precisam de motoristas do que Teslas rodando hoje em dia. Mas a proporção de acidentes ela é muito maior hoje com seres humanos dirigindo do que com carros automáticos, automatizados, na verdade. Porém, a confiança que a gente tem é muito mais no ser humano e naquele que ainda causa mais acidentes. Então, como eu disse, esse capítulo não é talvez para trazer certezas ou afirmações, apesar de ele afirmar que as fórmulas elas são mais confiáveis do que os especialistas na maior parte das vezes, ou que são minimamente iguais. Porém, o preço o custo de manter um especialista analisando um processo e o tempo que ele gasta, quando eu falo que é igual, a fórmula matemática, o algoritmo, ele toma a frente porque ele é muito mais barato e mais rápido. Mas fica aí uma reflexão para a gente pensar a respeito de como esses algoritmos vão assumir muitas demandas e responsabilidades daqui para frente.